Papa Tango, Juliette, Kilo Romeo, autorizado táxi. Autorizado decolagem, vento 180 graus, 8 nós. Aquilo fica batendo na tua cabeça. Você começa a sonhar com aquilo ali. Aí vem a fraseologia inglesa. American Airlines 905, descent 5,000 feet. Você vai entrando no teu sangue e você começa a sonhar com aquilo. Quando você vai para o órgão de controle, tem duas línguas no mundo. No Brasil, né? Você fala o português, para o tráfego aéreo, e a língua inglesa. E se for um avião alemão? Inglês. E se for um avião japonês? Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Major Derek Baum e o assunto do dia é controle de tráfego aéreo. Se é a sua primeira vez neste canal, já se inscreve e deixa o seu like neste vídeo para que ele alcance mais pessoas. Major, para quem não te conhece, se apresenta, por favor, meu amigo. Primeiramente, boa tarde, Rafa. Boa tarde. Meu nome é Derek Moreira Baum. A única coisa que eu aprendi a fazer na vida, vamos dizer assim, foi mexer com tráfego aéreo. Fui para Guaratinguetá, que é a escola de especialistas da aeronáutica. Né? Sim. Lá na época que eu era moleque, tinham 28 especialidades. Aí prestei concurso, fui para Guaratinguetá, cheguei lá, me apaixonei os colegas, depois se tornaram colegas, sargentos, especialistas, eles vão apresentando as especialidades. Aí um amigo, aí depois futuramente padrinho de casamento, o Ortiz, falou, nunca esqueço, no cinema da escola, sobre o controle de tráfego aéreo. Eu falei, eu quero fazer isso daí. Mas não tinha nem ideia o que era. Sim. Eu tinha 16 anos e meio. E aí eu fiz a especialista, em seguida me formei e fiquei lá mesmo. Depois eu fui lá para São Paulo, para o radar, que chama APP São Paulo. Sim. Fiquei lá alguns anos. Aí eu fui fazer o curso de oficiais especialistas. Depois eu fiquei trabalhando em São Paulo mesmo, para Brasília. E para Brasília eu fui para a reserva. Certo. E aí eu tinha uma necessidade de continuar os estudos na área, né? Um pouquinho antes eu tinha feito mestrado aqui no ITA, na área de tráfego aéreo. A dissertação foi carga de trabalho de controle de tráfego aéreo. E depois o doutorado, complexidade do espaço aéreo. Trocando em miúdos, Rafa, eu não sei fazer outra coisa. Hoje você tem mais de 30 anos aí na área, né? Não, já fui para a reserva já faz quase 10 anos. Então, fui para a reserva há quase 10 anos. E assim, quando você entra para essa área, tudo fica diferente, né? Por exemplo, o A para mim não é A. É alfa. Sim. O B não é B, é Bravo, Charlie, Delta, o alfabeto fonético. Começa, né? a acostumar mais com essa linguajar militar ali. Linguajar do tráfego aéreo. Quando você vai trabalhar, por exemplo, distância, você não raciocina mais em quilômetros. Você está no radar. Você raciocina em milhas náuticas. Sim. Você não raciocina mais em distâncias verticais em metros. Você raciocina em pés. A velocidade não é mais quilômetros por hora, são milhas. Sim. São nós. Que é milha náutica por hora. Ou seja, teus parâmetros de vida, eles são modificados. E, bom, em cima do que você está falando, né? Essa questão da carreira militar, né? Que você entrou e tal. Hoje o controle de tráfego aéreo ele tem duas situações, né? Tem civis e militares trabalhando juntos para fazer isso daí, né? Explica pra gente como é que é essa dualidade aí. Sim. Quem que cuida do tráfego aéreo no Brasil? É um órgão chamado Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Sim. É DCEA. Ele fica lá no Rio de Janeiro, a sede dele, da aeronáutica, e ele tem os seus órgãos regionais, que cada região no país tem um deles. Por exemplo, em São Paulo tem um órgão chamado CRCEA, que é o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo, e tem os SINDACTAS, que fica o SINDACTA 1 em Brasília, inaugurado lá em 78. O que é o SINDACTA? O Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Certo. O SINDACTA 2 em Curitiba, o SINDACTA 3 em Recife, o 4 em Manaus. Dentro do SINDACTA você tem os destacamentos, que são chamados de DTCEAs, Destacamento de Controle de Espaço Aéreo. Sim. Nesses destacamentos, nós temos, por exemplo, as torres. Dentro desses órgãos de controle, antigamente, né, nós tínhamos a chamada, ainda existe a Infraero, mas para administrar aeroportos. E foi criada a Nave Brasil. Sim. A Nave Brasil é um braço da Infraero que vai cuidar da parte de navegação aérea, inclusive os controladores de tráfego aéreo. Então nós temos realmente, você falou muito bem, nós temos torres que ficam nos aeroportos, que são geridas pelo DCEA, o pessoal militar, pessoal da Força Aérea, fardado, sargentos especialistas em tráfego aéreo que trabalham. Exemplo, Torre Congonhas, que é a lá do aeroporto de Congonhas, Galeão, São José dos Campos, aqui são militares. Também são militares? Militares. Legal. E aí outros lugares. E algumas torres são da Nave Brasil. Exemplo, Guarulhos, Santos Dumont, Campinas. Agora, APPs
tem os APPs menores. O que é o APP, Rafa? É o Approach Control. É o órgão que cuida de uma área um pouco maior. A torre cuida do aeroporto e esse APP cuida de uma área maior. Esses APPs, se ele é estratégico, se ele tem um nível de complexidade maior, ele é passado para o DCEA também. APP São Paulo, APP Rio de Janeiro, os APPs com maior volume de tráfego são DCEA. E temos APPs menores, que também é da Nave Brasil, são civis. Agora, os SINDACTAs, dentro do SINDACTA tem basicamente 2 tipos de órgão de controle. Tem o chamado ACC, que é o Centro de Controle de Área, Area Center Control, e a Defesa Aérea. A Defesa Aérea ele serve para vigiar o espaço aéreo. A finalidade dele é só verificar se não vai entrar nenhuma aeronave inimiga. Então, quando você fala nessa questão assim de estratégica, né? Eu vou até puxar um gancho aqui, né? Essa questão de estratégica é o quê? É para fins de soberania nacional? Como é que o governo, a Força Aérea, enfim, define o que é estratégico, o que não é? Por que essa área ela deve ser militarizada e por que essa eu posso otorgar para os civis? Enfim, como é que é definido o que é estratégico nesse campo? É uma definição interessante e ela é delicada, né? Por que alguns órgãos a Força Aérea mantém, né? Como, por exemplo, fronteira. Tem que manter fronteira por questão de segurança, de soberania. Certo. Por que algumas torres são transferidas para a Nave Brasil? Tem algumas questões que a gente... por questão de gerência de pessoa, de instrumentos. O tráfego aéreo, Rafa, ele é composto de o SICEAB, né? O Sistema de Controle do Espaço Aéreo, ele é composto de uma série de componentes. Não só pessoas, não só órgãos de controle, mas como instrumentos de navegação aérea, radares, a parte de meteorologia, a parte de defesa aérea, tem uma série de segmentos. Sim. Então, o DCEA, vamos entender que a Nave Brasil é quase que um braço do DCEA para alguns aeroportos que ele entende que poderá ser gerido pela Nave Brasil e alguns aeroportos ele mantém por mais uma questão realmente você mandou muito bem, a soberania. A questão mais delicada em termos de segurança do espaço aéreo e tudo mais, tá? Eu até comentei que algumas terminais, alguns APPs mais movimentados são do DCEA, não por uma questão de competência em hipótese alguma. Os colegas técnicos da Nave Brasil, extremamente competentes, como os do DCEA. Sim. É só realmente uma decisão política estratégica. Este órgão é da Nave Brasil, este órgão é do DCEA, é só isso. E uma outra dúvida, né? Com relação à Nave Brasil, o ingresso na carreira deles é por concurso ou é aquele esquema de contratação via CLT em que eles contratam livre contratação? Sempre concurso, Rafa. Para entrar como militar, para ser controle de tráfego aéreo militar, concurso para a Escola de Especialistas da Aeronáutica lá em Guaratinguetá. Certo. Para entrar para a Nave Brasil, concurso, ambos concursos extremamente concorridos. Sim. Embora seja CLT, é concursado na Nave Brasil. Sim. E hoje o profissional que entra nessas carreiras, Mal, seja na Nave Brasil ou seja um sargento especialista, qual que é o patamar remuneratório deles inicial, assim, entrou na carreira? Você quer em valores... De hoje, se você tiver esses dados. Rafa, faz tempo... ele inicia a carreira militar como um terceiro sargento. Sim. Tá? O terceiro sargento controlador de tráfego aéreo, ele tem um adicional de compensação orgânica. Então, ele ganha um pouco mais do que um terceiro sargento das Forças Armadas de uma maneira comum. Né? Veja bem, tem especialidades que mexem muito com o organismo, ele tem um adicional. Sim. Rafa, eu acho que um terceiro sargento agora, isso a gente pode até pesquisar depois, deve estar ganhando em torno de R$ 4.500. Eu posso estar chutando um pouco errado. Da Nave Brasil... Inicial, uns R$ 5.000 também, não é muito diferente, tá? Inicial, lembrando que a carreira do militar você tem promoções, depois você pode ingressar para a carreira de oficiais, como foi meu caso. A Nave Brasil tem também promoções, você pode ir para a área gerencial. Também são carreiras que possibilitam ascensões. É bem estruturado isso daí, tem uma parte de viver de uma forma bem interessante e também um patamar remuneratório lá no final mais legal, né? Tem todo um amparo, né? Falando de Força Aérea, que foi a minha casa por tanto tempo, você tem um apoio da assistência médica, a Vila Militar. Nós sempre moramos, eu e a esposa Kátia, né? Moramos sempre em vilas militares, seguras, né? Muito agradáveis de se morar. E são ambientes que te propiciam realmente sempre o estudo.
Ser controlador de tráfego aéreo, os ambientes de órgão de controle, é um ambiente muito técnico, inspira muito o estudo. Então, ele te puxa para o estudo, para o aperfeiçoamento técnico, para querer melhorar intelectualmente os colegas, né? Tenho amigos que são médicos, advogados, engenheiros, dentistas. É quase que uma lei estudar dentro de um órgão de controle. Legal. Civil ou militar. Sim. E lá no dia a dia, bom, como é que é isso, né? O rapaz está lá trabalhando dentro da torre, gerindo isso daí. Como é que é o dia a dia dele? Me explica, eu tenho certeza que todo mundo que está de fora tem aquela visão de filme, né? Que tá a pessoa com um fone de ouvido e tal, vendo um monte de equipamentos. Funciona dessa forma? Como é que é na prática, na vida real? Primeiro que eu gosto de ressaltar é o seguinte, ou seja, civil ou militar, ele vai passar por um curso de formação. Sim. Depois que ele terminar esse curso de formação, dependendo do órgão de controle que ele vai fazer ainda mais cursos, vai fazer estágios, ele vai ser acompanhado por instrutores e depois ele é habilitado a assumir aquela posição. Então, às vezes, ele se forma na escola de especialistas, por exemplo, ele só vai trabalhar efetivamente depois de 2 anos. Bom, trabalhando na posição, sim, ele vai ter uma carga de trabalho considerável. Sim. E dependendo do órgão de controle, ele é mais complexo. Requer muita concentração, requer atenção total. Você faz rodízios estratégicos nas posições operacionais, de posições mais complexas, para mais leve, para passar o turno do operador. Mas, Rafa, é uma coisa que eu gosto de comentar, né? Eu trabalhava por escala na época do radar, e a gente trabalha de manhã, tarde, noite, segunda a segunda, madrugada. E um horário que eu menos gostava de trabalhar é domingo à tarde. É legal ficar em casa domingo à tarde. Sim. Mas a Kátia, que você conhece bem, ela confirma que ela nunca me viu trabalhar puto. Eu ia, vou trabalhar, eu ia pro radar feliz da vida. Eu ia encontrar amigos e outro trabalho era um trabalho que a gente, às vezes, saía do trabalho, ia pro bar, bater papo, na resenha do que tinha acontecido. Sim. Você viu aquele TAM? Pô, desci para 10 mil pés, o cara curvou a esquerda, tinha na época da Varig, da VASP, Sim. e a gente ficava a gente trabalhava aquele turno puxado muitas vezes, ia pro boteco e ficava revivendo o turno que tinha trabalhado. Sim, sim. O cara, eu estava com 8 tráfegos, porque existe uma capacidade de setor que a gente limita o número de aeronaves. Eu estava com 8 aeronaves, o cara pegou, deu outro. Né? A gente sabe quando você joga futebol, você fica contando, revivendo no boteco a partida de futebol? Era mais ou menos assim. Era quase como narrar um lance, né? Do que aconteceu ali, que é um controle um pouquinho mais complicado, né? Algum evento de quase acidente, sei lá, enfim, alguma coisa assim. Isso daí, graças a Deus. Mas, era alguma... exemplo, vamos dizer, né? A área de São Paulo ali tinha algumas nuvens cumulonimbus, aquelas nuvens pretas, né? Que a gente brinca que tem CEP. Ela está sempre no mesmo lugar, né? E quando tem muitos CBs, o espaço aéreo fica muito complexo, né? Sim. Então o trabalho ele se torna mais complexo. A gente ficava puto? A gente executava. A farda, né? Ela ficava com um arco aqui embaixo, usando um termo do tráfego aéreo, formava um arco DME. O que é o arco DME? Né? Distance Measure Equipment, que é um equipamento que marca a distância. A gente falava um arco DME, porque ficava suado, 2 bolas de suor, mas você não pregava os olhos, tirava os olhos da tela, porque o tempo estava ruim, os aviões para cá, para lá. Só que aquilo te levava para uma adrenalina tão louca que você saía, você só queria viver aquilo. É quase que um vício, Rafa. Aí eu vou fazer a pergunta mais óbvia, né? Eu até sei a resposta, mas eu sou obrigado a perguntar. O que é pior? Um dia bom, um dia ruim? Quando o avião tá vindo e ele tá se virando mais sozinho ali e tal, tá tendo aquela visão da pista? Ou quando ele tá 100% por aparelhos? O que você acha pior aí? Em termos de... é normal a navegação por instrumentos. A navegação por instrumentos, a navegação que a gente chama de IFR, Instrument Flight Rules, ele está ali como se fosse tampando seu cockpit de uma hora para fora, navegando os instrumentos. Em termos de tráfego aéreo, realmente, quando tem informações pesadas, wind shear, que são cortantes de vento, que atrapalha turbulências, isso deixa o trabalho mais tenso. Sim. Para o controlador de tráfego aéreo, tempo bom, o CAVOC, que a gente chama, o Ceiling and Visibility OK, aquele céu de brigadeiro, para a gente é mais tranquilo, é claro que é. Sim. Quando tem uma meteorologia ruim,
Tem locais no Brasil que pouco acontece isso, mas áreas como São Paulo, por exemplo, acontece bastante. A tua carga de trabalho aumenta muito mais, a tua complexidade aumenta muito mais, mas isso já está previsto, sabe, Rafa? Isso já está na conta do profissional. Ele sabe que isso vai acontecer. Os colegas da Navi Brasil que trabalham na Torre Guarulhos, por exemplo, que tem aquele tráfego intenso internacional, a língua inglesa, dias de meteorologia, já está na conta do controlador de tráfego aéreo, né? Ele só fala, hoje foi puxado. Assim como o médico que vai ter uma cirurgia que requer alguma coisa um pouco diferente, certamente gera alguma tensão, o controle de tráfego aéreo não é diferente. Legal. Você comentou aqui em passant e eu quero pegar esse ponto, né? Você falou a respeito da língua inglesa, né? Quão importante é isso para o dia a dia do controlador? Ela é fundamental. Existe uma coisa chamada fraseologia. Quando eu estava lá na escola, comecei lá, né? Porque começam os primeiros semestres, você tem toda aquela teoria, aí a aula prática começava no terceiro semestre, que eram 4 semestres. E aí começa a fraseologia em português. Você começa, o professor, o instrutor lá, o Acácio lá do Galpão, o Ortiz, o pessoal que dá, o Orivar, dando aula aí, vamos lá. Papatango, Juliette, Kilo Romeo, autorizado táxi. Autorizado decolagem, vento 180 graus, 8 nós. Aquilo fica batendo na tua cabeça. Você começa a sonhar com aquilo ali. Aí vem a fraseologia inglesa. American Airlines 905, descent 5,000 feet. Você vai entrando no teu sangue e você começa a sonhar com aquilo. Quando você vai para o órgão de controle, tem 2 línguas no mundo. No Brasil, né? Você fala o português para o tráfego aéreo e a língua inglesa. E se for um avião alemão? Inglês. E se for um avião japonês? Inglês. E se for o cubano? Inglês, mesmo que o inglês seja horrível. Porque o cubano, ele chegava em São Paulo, na época que tinha cubana, São Paulo approach, cubana 905. Aí você dava instrução para ele, ele falava assim, Royer. Que é o Roger, né? Sim. Então, qualquer país, ele vai falar a língua inglesa. Então, o inglês é fundamental, Rafa, para quem controla avião. Tem órgãos de controle que você fala mais e tem órgãos de controle que você fala muito. Torre Guarulhos, aeroportos internacionais, Galeão, APP São Paulo, ACC Brasília, ACC Curitiba, esses órgãos você é obrigado a falar língua inglesa. Todo mundo que está chegando no exterior vai falar inglês. É pré-requisito até para concurso isso daí, imagino eu, né? Não é. É o que ajuda se você tiver uma base. Você vai ter aula de inglês. Você tem aulas... hoje, né, para ser controle de tráfego aéreo, é bom ter o que eles chamam de ICAO 4. ICAO é a International Civil Aviation Organization. A ICAO criou uma escala de nível de língua inglesa. Certo. Então, eles consideram, vai até o 6. Eles consideram que a 4 é um bom nível, né? Então, pode não ser condição sine qua non para iniciar a carreira, mas é condição sine qua non para se manter na carreira. E progredir. É condição, é obrigação, Rafa, não tem como, né? E aí, quando você trabalha na rotina, numa coisa corriqueira, vá lá, mas às vezes tem situação de emergência também, né? A aeronave declara emergência e você tem que desenrolar. O bom é que realmente sempre tem amigos que têm uma proficiência inglesa muito boa, né? Então, na rotina normal, você trabalha e dá conta do recado. Claro que sai um pouquinho ali do eixo, você sempre tem. A equipe do controle de tráfego aéreo, em qualquer hora de controle, ela é muito coesa. Quando tem alguma coisa fora da regra, já encosta o colega aqui, o supervisor ou o colega, já acompanha a operação, ela é muito, muito estruturada. E, por exemplo, numa torre igual aqui, Guarulhos, né, que é próxima de nós e talvez é a mais importante do país, né? Quantas pessoas estão diariamente envolvidas com esse trabalho? Você tem as equipes. Uma torre, ela tem uma equipe menor do que um chamado APP São Paulo. O ACC pouco maior, dependendo do tamanho, mas você pega uma torre como Guarulhos, você tem equipes de pelo menos 8 controladores de tráfego aéreo. Certo. Você fala 8 controladores, mas a torre não é uma posição operacional? Não. A torre é a posição operacional que cuida de pouso e decolagem. Tem outra posição operacional que cuida do táxi. Sim. Tem outra posição operacional que vai cuidar da aprovação do plano de voo. Isso eu não sabia. Exatamente. Tem setores dentro de uma torre de controle. Entendi. Tem um supervisor. E ainda revezam. Dentro do APP, a área é grande, tem vários setores. O avião vai chegando, vai passando de setor para setor. Uma área de Brasília, área grande, vários setores. Vai passando de setor para setor. Então, uma equipe de controle de tráfego aéreo numa torre Guarulhos, no mínimo 8, no APP São Paulo, 25, 30, no ACC Brasília também. São equipes grandes que se revezam. Tem sempre o controlador e o que a gente chama de assistente. Sim.
fazendo as coordenações, acompanhando. E assim, essa transferência, Val, eu imagino que ela é assim, né? Super rápida, porque o avião está chegando, é o que você disse, né? É. Então precisa ter essa comunicação rápida. Como é que é feita essa transferência? É por via rádio, comunicação, enfim, como é que é isso? Não, daí? bacana. Isso aí a gente chama de handoff, né? Quando o avião está chegando, antigamente a gente pegava o telefone, por exemplo, tá um app São Paulo aqui, o Sim. avião saindo para Brasília. A gente pegava o telefone e falava: Ô Centro Brasília, o American Airlines vai te chamar agora, está cruzando 150. 150 é 15 mil pés. Então você pegava o telefone. Só que aí, claro, a evolução tecnológica, hoje tem um handoff que a gente chama de automático. Quando o avião vai ultrapassando as distâncias verticais, saindo de um espaço aéreo e entrando em outro, automaticamente o sistema já lê aquilo, já acende, ele acende no sistema para Brasília, por exemplo, está indo para, vai passar na de Brasília, Sim. já faz o que a gente chama de handoff automático, ele faz assim, ó, ele amarela para mim aqui, vamos dizer assim, amarela para ele lá. Aí ele aceita, muda a minha cor aqui, quer dizer o seguinte, ele falou para mim, eu estou aceitando esse tráfego. Aí eu falo para ele, American Airlines, contact Brasília Center on frequency 1256. Chame Brasília na frequência 256. Certo. Ele vai embora, então o handoff é automático. E o colega assistente do lado, ele fica monitorando, que às vezes ele identifica um outro tráfego, ele pega o telefone, faz coordenações, se necessário. Às vezes tem um avião chegando e tem um cara cruzando a área, mantendo 10 mil pés. Ele pega o telefone e fala, ô centro, desce esse avião para 11 mil pés, que eu tenho um cruzamento a 10 mil pés. Então, além da automatização, nós temos a vigilância constante e o telefone para coordenações. É legal você falar desse duplo cheque, né? Que tem você e um assistente ali, sempre Exatamente. monitorando. E o supervisor. Sim. Né? Você não está solo nunca. Bom, eu acompanho muito o canal do Lito Souza, né? Aviões e Músicas, né? E ele sempre fala da segurança aeronáutica. Isso é um tema recorrente dele lá, né? Na sua visão, que a visão dele é de quem foi piloto, enfim, trabalhou lá dentro da aeronave. E na sua visão de controle de tráfego aéreo, como é que é essa parte de segurança de voo? Eu vou falar de Brasil, né? Porque é a minha casa, né? Sim. Rafa, se tem um lugar que é muito seguro você estar dentro de um avião voando, né? Sim. Então, pegando toda a parte de controle de tráfego aéreo, são equipamentos de ponta. O DCEA ele investe muito dinheiro na formação em equipamentos. Então, é muito tranquilo. É claro que houve discussões, houve momentos na história da aviação que marcaram, e houve várias discussões sobre isso, né? E houve melhoras, claro, sempre há possibilidades de melhoras. Mas eu coloco o tráfego aéreo brasileiro, Rafa, como de ponta em termos de mundo. Sim. A gente fala do norte-americano, claro que é de ponta também. Do europeu, é claro que é de ponta também. Mas o brasileiro, os equipamentos, a forma como a gente gere o tráfego aéreo, como a gente forma os controladores, como a gente investe em equipamentos, cara, é de ponta. Então, o Deriquinho está voando, meu filhote vai voando. Estou tranquilo, Rafa. Dentro do Brasil, eu sei que vai estar num avião que é investigado pela ANAC, toda a manutenção, toda fiscalização ali da estrutura, da formação do piloto. Vai estar sob vigilância de um órgão de controle que, por sua vez, tem um radar, de um cara que é formado. Rafa, quer me deixar puto? É chegar num local, numa empresa, por exemplo, que eu vejo um profissional trabalhando sem treinamento. Sim. Isso pra gente não existe. Na aviação, seja piloto, controle de tráfego aéreo, meteorologista, não existe não ter treinamento. Então, quando eu vejo ele manuseando mal um equipamento ou não sabendo o conceito, você está usando essa ferramenta, mas você teve o curso? Não, estou aprendendo aqui. Não é assim. Então, no tráfego aéreo, são premissas que, como eu conheço, tenho certeza, as pessoas que eu mais amo, eu coloco dentro do avião, vai voar tranquilo, sem problema nenhum. Bom, tem alguns mitos de internet que falam sobre áreas de ponto cego, principalmente na região amazônica, né? Citam, às vezes, aquele exemplo da colisão do Embraer. Do Legacy Isso, daquele avião da Embraer, enfim. Existem realmente pontos cegos, áreas que não são cobertas, ou isso daí é um mito que se criou em rede social? O que você pode falar sobre isso? Fala duas coisas. Primeiro que o espaço aéreo brasileiro ele é bem coberto. Ele não é todo coberto, ele é bem coberto. Mas, Gafa, o que tem que ser dito é o seguinte, para controlar avião, não requer radar, requer rádio. Certo. Como assim? Eu posso controlar o avião numa área não radar. E aí eu falo para o avião, Papatango, Juliette, Kilo Romeu, suba para 10 mil pés e reporte passando a posição Rafa, que é uma posição. Ele vai navegar e ele vai falar, ciente, estou estimando a posição Rafa ao 05. Ele dá o estimado. Eu anoto ou numa strip eletrônica ou numa strip de papel
e vou raciocinando no tráfego aéreo. Claro que espaços aéreos que não tem radar, a capacidade de espaço aéreo é menor, cabe menos aviões. Em áreas que tem muita demanda, você coloca radar porque aumenta a capacidade de espaço aéreo, porque você consegue reduzir a separação entre aeronaves. Sim. Existem separações nas normas do DCEA, que por sua vez elas vêm da ICAO, porque o Brasil é signatário. Então, assim, Brasil, grande maioria do espaço aéreo tomado por radar. E onde não tem radar? É porque não precisa ter radar. Porque a demanda do tráfego aéreo não necessita. Aí você trabalha com espaço aéreo que a gente chama de não radar ou convencional, aplica separações não radar, que tem que ter a rádio. Sim. Tem que falar bem com o piloto e vice-versa, tem que ouvir, claro, como a gente está conversando aqui. Certo. Tá? Então esse mito, essa área não tem radar. Não tem problema. O controle de tráfego aéreo ele foi treinado para trabalhar sem o radar. A primeira formação dele é essa, Rafa. Depois ele parte para a formação de radar. E detalhe, trabalhar com radar realmente é muito mais fácil que você está vendo no avião. Mas trabalhar sem radar é apaixonante, porque você está desenhando aqueles aviões na tua cabeça. Legal. E como é que funciona na prática, assim, os aviões, eles têm estradas, vamos dizer dessa Sim, forma, né? Aquelas rotas pré-definidas, enfim. Como é que é isso na prática, né? Porque a gente sabe que ele está voando, mas não entende, porque, por exemplo, sei lá, o avião decolou, toda vez ele faz aquela curva assim, né? Por que ele faz isso? É um traçado pré-definido, já constituído, vocês que definem? Como é que é isso na prática? Excelente situação. Existe tudo já definido e publicado. O DCEA tem um órgão lá dele que chama-se ICA, que é Instituto de Cartografia da Aeronáutica. Publica todas as cartas aeronáuticas. Então, um avião, quando vai sair de um aeroporto para ir para Brasília, já sabe qual é a saída por instrumentos que ele vai fazer. Ele decola, faz curva direita, intercepta, a gente chama, intercepta uma radial de um auxílio rádio, voa por tantas milhas, depois curva à esquerda, intercepta o eixo da aerovia. Por que isso é importante, Rafa? Porque a gente faz análise de obstáculos. A gente sabe que o piloto não vai voar para qualquer trajetória ou rumo que ele quiser. Ele vai seguir o que está previsto na carta, porque eu garanto para ele que naquela trajetória ele não vai ter problema algum de obstáculo. Defino qual é a razão que ele tem que subir, por quantas milhas ele tem que manter, qual velocidade que ele tem que manter, até que ponto, aí curva. Então você torna o tráfego aéreo mais previsível e muito mais seguro. Sim. Chegadas, mesma coisa. Tem as cartas publicadas de chegada, são chamadas... A saída chama-se Standard Instrument Departure, a saída padrão por instrumentos. E as chegadas são a Instrument Approach Charge, as cartas de aproximação. Tudo desenhado, Rafa. O piloto pega e executa aquelas trajetórias dentro dos seus instrumentos. E ele é treinado para isso. E você falou das rotas, né, das estradas, são as chamadas aerovias. Tem cartas publicadas no Brasil todo, no mundo todo, que define qual é o rumo de uma aerovia, vai levar para Brasília, chegando em Brasília vai passar por uma posição, inicia uma descida, pega uma outra carta chamada STAR, que é a Standard Terminal Arrival Route, desce, depois pega uma IAC, pousa, vai decolar, pega uma CID, sobe, aí pega uma carta de rota, que é chamada de ARC, e aí vai. Tudo publicado. É claro que a tecnologia, essas cartas hoje, elas estão todas digitais, né? Sim. Nós temos sistemas digitais que as aeronaves utilizam, mas o DCEA publica todas as cartas em papel. Todas as cartas ali você olha. E é uma coisa apaixonante. Falando de novo da Kátia, a Kátia cansou de ver lá em casa carta de rota, esses mapas fazem parte de nossas vidas. Legal. E a gente sabe que toda aeronave ela tem um plano de voo, né, normalmente, né, pelo menos as maiores, né? E esse plano de voo ele está depositado ali no começo. E vocês aqui no final, como é que vocês recebem isso, né? Vocês sabem que vão receber essa demanda? Como é que é isso daí? Piloto, quando vai voar, ele tem que apresentar a intenção de voo dele. Ele tem que contar o que ele vai fazer. É o plano de voo. Ele preenche um formulário, plano de voo, vários itens. Aí ele coloca lá a matrícula da aeronave, Papatango, Juliette, Kilo Romeo. Coloca lá o tipo da aeronave, quantas pessoas a bordo. Coloca lá quais equipamentos que ele tem a bordo, qual é a rota que ele vai seguir. Ele coloca. Sim. Aí ele apresenta isso numa sala chamada Sala ES. A Sala ES é Aeronautical Information Service. Aí essa Sala ES pega... e insere... Claro que tem sistemas hoje automáticos, você não vai precisar entregar em papel como era antigamente, mas é como se fosse, Rafa. Vamos raciocinar esse caminho. Aí a Sala S coloca no sistema e conta e espalha para a torre, para o APP e para o ACC. Bom, ele por enquanto ele não está voando ainda, ele só falou que ele vai fazer. Na hora que ele chama a torre para sair, que é o primeiro órgão de controle que ele fala,
a torre vai buscar a autorização do plano de voo dele. A torre vai ligar para o ACC, onde ele vai voar em rota. Hoje é automática essa autorização. Nós temos os sistemas automatizados, data link, mas imagina que seria um contato. Autoriza o Papatango Juliette Kilo Romeo subir para o nível 150, 15 mil pés, voar na aerovia Alfa 304, depois até tal ponto, conta. Aí ele fala assim, está autorizado, eu estou preparado para receber essa aeronave. Aí a torre pega e fala com a APP, que vai a área que ele vai sair. Ó, o Papatango quer decolar, qual subida que ele faz? Não, pode fazer a subida tal, que é a trajetória. Quando ele decola, Rafa, ele já sabe o que ele vai fazer, porque a torre fala para ele. Eu vou fazer uma brincadeira aqui agora, de fazer a fraseologia, e ele já sabe, aí os órgãos sabem que ele vai voar. Então, quando a torre recebeu essa sequência de autorização, ele fala para o Papatango ali, Papatango Juliette Kilo Romeo está pronto para copiar? Para copiar o que? A autorização. Sim. Aí Papatango Juliette Kilo Romeo fala, estou pronto. Aí a torre vomita. Papatango Juliette Kilo Romeo, autorizado para Brasília, nível 150, o transponder 4436. Após decolagem, vai executar a subida MAVIC, a transição USABA e chamar o controle frequência 1256. Deixe. Aí o piloto tem que repetir aquilo tudo, aí o controlador verifica se está correto. Se estiver incorreto, ele fala, ó, a frequência correta é tal. Se estiver tudo correto, ele fala, o cotejamento está correto. Ele pode, quando estiver pronto para iniciar o táxi. Quando ele decola, ele vai seguir tudo aquilo que foi pago. Sim. E aí vai passando de órgão para órgão, de controle para controle e tudo mais. Cara, é um outro mundo, né? Você falando aqui, eu precisaria de um dicionário para poder interpretar, porque tem algumas coisas assim de siglas que, nossa senhora, a gente viaja. Mas é assim, Rafa, que nem você, como você, o doutor Rafael, o advogado. Certamente... quando você começa a falar, eu fico, né? O que está acontecendo? Né? É um mundo, são os mundos. É o linguajar linguajar. Não adianta, né? Exatamente. Só quem é do meio que vai pegar tão rápido. Exato. Não, eu falo, né? É complicado, né? E só para retomando aqui, bom, essa questão desses acidentes recentes, né? Que é uma coisa que eu queria te perguntar, né? Sim. O Lito sempre ele fala sobre a segurança. Eu vou citar ele de novo, porque eu adoro o canal dele. Tá certo. Aí o que acontece, né? Recentemente a gente teve uma série de pequenos acidentes, né? Teve aqui a questão do acidente aqui de Ubatuba, enfim. Como é que você vê isso na ótica do controle de voo? Né? Rafa, no tráfego aéreo, a gente faz os cursos na área de segurança de voo, né? São vários cursos. E aí existe uma coisa chamada de filosofia CIPAER. O que é o CIPAER? Sistema de Prevenção do Acidente Aeronáutico. Tudo é investigado, inclusive não só acidentes, como incidentes, quando tem o que a gente chama de air proxy, aeronaves que passam próximas das outras, com separação reduzida, o que não é para acontecer. Quando acontece, tem uma investigação, tem uma série de recomendações, e nunca o objetivo é punir, nunca. É sempre analisar o que aconteceu para implementar melhorias. Então, infelizmente aconteceram eventos, e tem na filosofia CIPAER, Rafa, uma seguinte premissa: todo acidente pode ser evitado. Sim. Todo acidente, ele só acontece porque, outra premissa, que houve uma sequência de eventos que a gente chama de efeito dominó ou queijo suíço. Um acidente só acontece, Rafa, se você colocar aqui na tua mesa aqui, um monte de... A gente brincava quando moleque, né? O dominó, você vai... E depois dá um petelequinho, vai caindo. Se você arranca uma pedra no meio, ele para de... A sequência é rompida. Sim. E não cai até a última pedra. Esse é o efeito que explica um acidente. Se você tira uma pedra do meio de caminho, ela não vai acontecer. E o queijo suíço tem que ser um alinhamento de furos para uma luzinha passar. Um acidente, infelizmente, só ocorre porque foi uma sequência de eventos indesejáveis. Tem que fechar vários elos na cadeia, né? Vários, Rafa. Nunca é isolado. Você está me garantindo? Estou te garantindo. Isso é filosofia CIPAER. Não acontece isoladamente. Eu estava voando e de repente caí. Não. Você vai investigar, vai ver que teve lá manutenção, teve uma série de coisas. Então, sempre quando acontece um acidente, Rafa, tem uma investigação feroz feita por equipe treinada, um relatório bodoso, detalhado, e sempre os sistemas são aperfeiçoados, sempre há alguma modificação. É isso que eu falei, são garantias. Sim. São máximas do tráfego aéreo.
Legal. Bom, a gente tinha um compromisso aqui de bater um papo de meia hora, a gente cumpriu o nosso compromisso, né? Já deu horário? Já deu, cara, aqui é assim. Ó, pra mim foram 5 minutos. Aqui, ó, vai assim, né? E a nossa pauta é gigante, a gente nem passou por tudo. Cara, Eu acho que eu falei muito em alguns tópicos. Te atrapalhei, eu acho, hein, Rafa? pelo contrário, ensinou pra caramba. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que o seu tempo é valioso, né? E desde já fica meu agradecimento eterno. Não, foi um prazer. Foi um prazer. Rafa, assim, vim falar de uma coisa que eu gosto muito, é um prazer falar, né? Só contar rapidinho. O Deriquinho, que você conhece muito bem, né? Sim. Uma vez ele foi comigo lá na Torre de São Paulo. Aí ele ficou lá com os amigos, num turno de trabalho, acompanhando a operação. Ele já era rapaz, já tinha lá uns 14 anos. Quando terminou o turno, ele falou assim, pai, se eu quiser ser controlador de tráfego aéreo, eu posso? Eu falei, é claro. Porque realmente é uma coisa apaixonante. Quando você entra no órgão de controle, você se apaixona. E aí você conhece a história dele, ele seguiu por outros caminhos, mas ele saiu balançado. E eu sempre levava ele no app, né? Mas eu acho que toda a carreira aeronáutica, né? Até todo mundo que viaja, por exemplo, que tem experiência de ver uma cabine, ver toda aquela instrumentação, já fica apaixonado. Imagina entrar na torre e ver tudo que acontece ali. E a sua amiga Kátia, minha esposa, Uhum. ela sabe fraseologia, viu? Sabe perna do vento, uns termos assim. Pergunta pra ela. Ela passa lá perto de casa, aquele cara tá na perna do vento, não tá? Eu falei, tá, como você sabe? Ah, porque a pista tem uns é 18. Eu preciso aprender mais. Mas, Rafa, é isso mesmo, cara. Mas assim, cara, muito obrigado mesmo por ter vindo, né? E eu vou abrir o microfone para você se despedir, meu amigo. Tá joia. Foi um prazer a quem assistir, né? Como eu disse, é um prazer imenso, Rafa, falar de uma coisa que a gente gosta muito. A gente gosta também de futebol, gosta de outras coisas, né? Sim. Mas o tráfego aéreo, ele faz parte da minha vida, da minha essência, né? Porque possibilitou, por exemplo, a gente ter uma casa, possibilitou o filho estudar, possibilitou, claro, a Kátia, hiper parceira, óbvio, foi um trabalho conjunto, mas ele possibilitou estudar. Sim. Como eu contei há pouco, né? Então, esse recado para quem se interessa pela área e decide, ou é um curioso só, ok, mas quer seguir carreira, é uma carreira maravilhosa, sendo piloto, controle de tráfego aéreo, qualquer uma. Eu sou apaixonado, tá? Qualquer garoto que fala, eu quero, nunca vou falar alguma coisa contrária, nunca. O salário, eu vou ficar rico. Não, não vai ficar rico, não. Você vai viver dignamente. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.